Você já parou para pensar sobre a hierarquia celestial, sobre a vastidão do exército de Deus e os seres angelicais que o servem? Entre miríades de anjos e querubins, há uma figura que se destaca, um nome que ressoa com poder e autoridade: Arcanjo Miguel. Ele é o anjo guerreiro, o príncipe, o protetor de Israel. Mas você já se perguntou qual a razão fundamental pela qual Deus o criou? Por que Miguel tem um papel tão único e estratégico na história da salvação e nos bastidores do Universal? Aqui no Fatos da Escrita, a gente adora desvendar os mistérios e as verdades profundas das Escrituras Sagradas. Hoje, vamos mergulhar na figura do arcanjo Miguel e explorar uma razão surpreendente para sua existência e seu papel crucial na história bíblica e profética. Prepare-se para ver Miguel sob uma nova ótica e entender por que ele é muito mais do que um simples anjo. Fique ligado, porque o que você está prestes a descobrir sobre este ser celestial pode mudar sua percepção sobre a guerra espiritual e o plano divino para a humanidade. 1. Quem é o arcanjo Miguel na Bíblia? O guardião e o guerreiro. Antes de explorarmos a razão surpreendente de sua criação, precisamos consolidar o que as Escrituras nos revelam sobre o arcanjo Miguel. O termo arcanjo, do grego archangelos, significa anjo principal ou chefe dos anjos. Das diversas figuras angelicais mencionadas na Bíblia, apenas Miguel é explicitamente chamado de arcanjo, mencionado em 4 livros-chave. Miguel aparece diretamente em apenas 4 livros da Bíblia, mas suas aparições são de uma importância colossal. Daniel 10 e 13. Aqui, Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes, ou um dos príncipes principais, vindo em auxílio de outro anjo, possivelmente Gabriel, que estava lutando contra o príncipe do reino da Pérsia, uma entidade demoníaca que influenciava a nação. Isso já nos dá uma pista sobre seu papel como um combatente espiritual de alto escalão. 10 e 21. O anjo continua a falar com Daniel, afirmando: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel vá suprir. Isso é Miguel como príncipe, guardião do povo de Israel, aquele que luta em favor da nação escolhida de Deus. Daniel 12:1. Aqui, sua figura se torna ainda mais proeminente no contexto dos últimos dias. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Esta passagem profética o associa diretamente com a proteção de Israel durante um período de grande tribulação. Ele é o defensor em tempos de crise. Judas 9. Este versículo nos dá um vislumbre de Miguel em um confronto direto com o diabo, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso revela não apenas sua autoridade para repreender Satanás, mas também sua humildade ao invocar a autoridade de Deus, em vez de sua própria. Apocalipse 12, 7-9. A descrição mais dramática de Miguel o coloca à frente de um exército celestial, na guerra contra o dragão Satanás e seus anjos. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este é o clímax de sua função como guerreiro, resultando na expulsão definitiva de Satanás do céu. Principais atributos revelados: líder angelical. É o chefe de um exército de anjos, guerreiro espiritual, engajado em batalhas diretas contra forças demoníacas. Defensor do Israel, designado especificamente para proteger o povo judeu. Autoridade, mas com humildade. Possui poder sobre Satanás, mas submete-se à autoridade divina. Fatos da Escrita Insights. A Bíblia nos mostra que o universo não é um lugar estático, mas um palco de intensas batalhas espirituais. Miguel não é apenas um anjo bonito com asas, mas um ser poderoso e estratégico, cujo papel é lutar contra as forças do mal em favor do plano de Deus. Sua presença é uma garantia de que, mesmo nas maiores crises, há uma força celestial atuando em favor dos justos. 2. O conflito primordial. O início da grande batalha espiritual. Para entender a razão surpreendente da criação de Miguel, precisamos voltar ao início, antes mesmo da fundação do mundo e da criação do homem. A Bíblia, embora não detalhe extensivamente,
sugere um conflito primordial no céu. Uma rebelião liderada por Lúcifer ou Quarebim Enkidu, que desejava ser como Deus. Isaías 14, 12-15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Ezequiel 28, 12-17. Descreve a glória original do querubim ungido e sua queda por causa do orgulho e da iniquidade. A queda de Lúcifer, que se tornou Satanás. O adversário não foi um evento isolado. Ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos. Apocalipse 12, 4, iniciando uma guerra celestial que reverberaria por toda a eternidade. Essa rebelião gerou uma necessidade urgente no plano divino, a de um comandante leal e poderoso, capaz de enfrentar a apostasia e a traição no mais alto nível. Fatos da escrita Insights. O cenário da criação de Miguel não é um palco pacífico, mas um campo de batalha cósmico. Deus, em sua presciência e soberania, já conhecia o plano de rebelião de Lúcifer. E é nesse contexto de guerra espiritual iminente que o papel de Miguel começa a fazer sentido de uma forma ainda mais profunda. Ele não foi criado por acaso, mas como uma resposta divina estratégica a uma ameaça existencial ao governo celestial. 3. A razão surpreendente. Miguel como substituído, ou quem é como Deus? Aqui chegamos ao cerne da nossa questão. E a razão mais surpreendente da criação de Miguel, muitas vezes subestimada. O nome Miguel, Mihael, em hebraico, significa quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. E este nome não é acidental. É uma declaração teológica e um grito de guerra, a resposta divina ao orgulho de Lúcifer. Considere o orgulho de Lúcifer, expresso em Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, o ser mais belo e glorioso da criação angelical, em sua arrogância, aspirou à divindade. Desejou ser como Deus. E qual foi a resposta de Deus a essa blasfêmia e traição? Ele levantou um campeão cujo próprio nome era uma pergunta retórica e uma confrontação direta à pretensão de Lúcifer. Quem é como Deus? A criação de Miguel com este nome não foi apenas para ter um guerreiro, mas para ter um estandarte vivo da soberania divina. Cada vez que Miguel entrava em batalha, cada vez que seu nome era invocado, era uma lembrança e uma refutação à mentira de Satanás. O nome de Miguel é a antítese direta da rebelião de Lúcifer. Ele foi criado para ser o general que, com seu nome e suas ações, gritaria incessantemente no campo de batalha espiritual. Ninguém é como Deus. Summoned. Deus, a Deus. Não apenas um nome, mas um propósito. O nome de Miguel não é uma designação passiva, é uma missão ativa. Ele foi criado para defender a honra de Deus. Sua própria existência e nome são uma defesa da glória e unicidade de Deus contra qualquer usurpação, lutar contra a rebelião. Ele é o líder da força de contra-ataque, contra a pretensão de Satanás de se assemelhar a Deus, restaurar a ordem celestial. Ao confrontar e expulsar os anjos caídos, ele ajuda a reafirmar a soberania e a ordem divina. Proteger o povo de Deus. Sua defesa de Israel é uma extensão de sua luta pela verdade e pela justiça de Deus na terra, protegendo aqueles por meio de quem o plano de Deus seria cumprido. Fatos da escrita Insights. A razão surpreendente da criação de Miguel não é apenas que ele é um guerreiro, mas que ele é o guerreiro cujo nome desmascara a raiz de todo o mal, o orgulho e a pretensão de ser como Deus. Ele é a encarnação do quem é como Deus, o general divino que lembra a todos, anjos e demônios, a impossibilidade de qualquer criatura se igualar ao Criador. Essa é a razão de sua proeminência e autoridade sobre os demônios. Seu próprio ser é um testemunho da glória exclusiva de Deus. 4. Miguel na guerra espiritual. Exemplos e implicações. A compreensão do nome e propósito de Miguel aprofunda nossa percepção de suas aparições bíblicas em Daniel, o protetor do plano divino. Quando Miguel aparece para ajudar o anjo em Daniel 10, ele está lutando contra o príncipe da Pérsia. Isso não é um mero anjo aleatório. É uma batalha contra uma entidade demoníaca que tentava impedir a revelação da profecia de Deus
a Daniel e, por extensão, impedir o avanço do plano divino para Israel. Miguel entra na briga como aquele que afirma a soberania de Deus e seus propósitos, questionando a autoridade do príncipe demoníaco. Quem é como Deus para impedir seus planos? Sua designação como vasto príncipe de Israel, em Daniel 10:21 e 12:1, reforça que a proteção de Israel está intrinsecamente ligada à defesa da honra e dos propósitos de Deus na terra. Israel é o povo escolhido por meio do qual o Messias veio, e proteger Israel é proteger o plano de Deus. Em Judas, humildade X, arrogância diabólica ao confronto. Sobre o corpo de Moisés, Judas 1:9 é fascinante. O diabo, em sua arrogância, queria talvez profanar o corpo de Moisés ou usá-lo para idolatria. Miguel, o quem é como Deus, não recorre à sua própria força ou autoridade para proferir uma maldição, mas submete-se ao Altíssimo. O Senhor te repreenda. Isso reitera seu propósito. Ele não busca a glória para si, mas para Deus. É um testemunho de sua lealdade total, contrastando com o orgulho de Satanás que o levou à queda. Miguel compreende que toda autoridade e glória vem de Deus, reforçando o significado de seu nome em Apocalipse. O clímax da batalha pela soberania, a batalha em Apocalipse 12:7-9, é o ápice da sua missão. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e seus anjos. Esta não é apenas uma luta física, mas uma guerra pela soberania celestial. O resultado, menos a expulsão definitiva de Satanás do céu, é a confirmação final da pergunta: quem é como Deus? A resposta é ressoada pelo próprio Miguel, em ação. Ninguém. Satanás, que queria ser como Deus, é expulso do lugar da presença de Deus, por aquele cujo nome refuta a sua pretensão. Fatos da escrita Insights. As aparições de Miguel na Bíblia não são eventos isolados. Elas formam um padrão consistente. Ele é o campeão da soberania de Deus, o que questiona e confronta toda e qualquer pretensão de igualdade com o Criador. Seu papel é um lembrete constante de que, não importa o quão poderoso o inimigo possa parecer, ninguém pode se igualar a Deus. E no final, a sua soberania prevalecerá. 5. Implicações teológicas e aplicações para nossas vidas. A figura do arcanjo Miguel e a razão de sua criação tem implicações profundas para nossa fé e nossa compreensão da guerra espiritual. A soberania inquestionável de Deus. Miguel existe para gritar a verdade mais fundamental do universo. Deus é único e incomparável. Em um mundo que constantemente tenta exaltar o homem, a ciência ou outras coisas acima do Criador, Miguel é um lembrete celestial da suprema glória de Deus. Não há um Deus menor, nenhum ser que possa desafiar a sua autoridade, a realidade da guerra espiritual. A existência de Miguel nos lembra que estamos em uma batalha real, não apenas contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Miguel não é um mito, mas um guerreiro ativo que atua em nosso favor. O poder do nome de Jesus. Embora Miguel seja poderoso, ele não age por sua própria autoridade, mas invoca o Senhor. Isso aponta para um poder ainda maior disponível a nós: o nome de Jesus. Se o arcanjo Miguel repreende o diabo invocando o Senhor, quanto mais nós, que temos acesso direto ao nome de Jesus, o Messias, o próprio Deus encarnado, podemos ter autoridade sobre as forças das trevas. Em meu nome expulsarão demônio. Marcos 16:17. A proteção divina para o povo de Deus. Daniel 9:1 é um conforto tremendo. Em um tempo de tribulação sem precedentes, Miguel se levantará para proteger o povo de Deus. Isso não significa que não haverá sofrimento, mas que haverá uma intervenção divina e uma proteção sobrenatural em meio à adversidade, à humildade, diante do poder. Miguel, apesar de sua imensa autoridade, demonstra humildade. Isso nos ensina que o verdadeiro poder, na esfera espiritual, não vem da arrogância ou da autoexaltação, mas da submissão a Deus. Fatos da escrita Insights. Entender por que Deus criou o arcanjo Miguel não é apenas uma curiosidade teológica, é uma bússola para a nossa fé. Nos lembra que Deus é soberano e tem todas as coisas sob controle, que a guerra espiritual é real, mas que Ele nos deu ferramentas e nos protege através de seus agentes celestiais. O nome de Miguel é um eco do hino da eternidade.
Não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Essa verdade é nossa segurança e nossa vitória. 6 mitos e mal-entendidos sobre o arcanjo Miguel. É importante esclarecer alguns equívocos comuns sobre Miguel, que podem surgir de tradições extrabíblicas ou de interpretações equivocadas. Miguel não é Jesus Cristo. Esta é uma das confusões mais persistentes. Algumas correntes teológicas, especialmente o Adventismo do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová, afirmam que Miguel é o próprio Jesus Cristo em um papel celestial ou pré-encarnado. No entanto, a teologia cristã ortodoxa e a vasta maioria dos estudiosos bíblicos rejeitam essa ideia por várias razões. Distinção de títulos. A Bíblia sempre distingue Miguel como arcanjo ou príncipe, enquanto Jesus é o Filho de Deus, Senhor Salvador, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os títulos e a natureza são fundamentalmente diferentes. Adoração. A Bíblia proíbe a adoração de anjos. Colossenses 2:18, Apocalipse 22, 8-9. Jesus, no entanto, recebe e aceita a adoração. Mateus 28:9, João 9:38. Se Miguel fosse Jesus, a Bíblia estaria em contradição. Submissão versus soberania. Em Judas 1:9, Miguel não ousa pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas diz: "O Senhor te repreenda." Jesus, por outro lado, repreende demônios, diretamente com sua própria autoridade. Marcos 1, 25-27, Lucas 4, 35-36. Miguel é um servo de Deus. Jesus é Deus. Natureza e papel. Miguel é um anjo, uma criatura. Jesus é o Criador. João 1:3, Colossenses 1:16. Embora ambos lutem contra Satanás, a natureza e a autoridade de Jesus são infinitamente superiores. Fatos da escrita Insights. É crucial para a saúde teológica entender que Miguel é um anjo criado por Deus para um propósito específico e glorioso, mas ele não é o Criador. Misturar as identidades de Miguel e Jesus dilui a divindade única de Cristo e pode levar a graves erros doutrinários. Miguel é um herói, mas Jesus é o Salvador e o Senhor de todos. 7. O arcanjo Miguel e os últimos dias. Um defensor crucial. Papel de Miguel se torna ainda mais vívido e urgente no contexto das profecias dos últimos dias, conforme revelado no livro de Daniel e no Apocalipse. Em Daniel 12:1, a grande tribulação naquele tempo se levantará a Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esta passagem aponta para um período de intensa perseguição e angústia para Israel, e por extensão, para o povo de Deus. No auge dessa tribulação, Miguel, o príncipe guardião de Israel, se levantará. Sua intervenção não é apenas um conforto, mas uma garantia de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não abandona seu povo. A menção de todo aquele que for achado escrito no livro sugere um livramento espiritual e físico para os fiéis. Em Apocalipse 12, a expulsão final do acusador. Embora Apocalipse 12 possa ser interpretado de várias maneiras, histórica, profética ou simbólica, a batalha de Miguel contra o dragão e seus anjos culmina na expulsão de Satanás do céu. Após a ascensão de Cristo, e talvez durante um período final antes do retorno de Jesus, Apocalipse 12:10, então ouvi uma grande voz, no céu, que dizia: "Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus." A expulsão de Satanás do céu por Miguel é um evento crucial. Isso significa que o acusador perde seu acesso à presença de Deus para acusar os crentes, intensificando sua fúria na terra, mas marcando um passo decisivo para sua derrota final. Miguel, o quem é como Deus, mais uma vez cumpre seu propósito ao desbancar a pretensão do diabo, restringindo seu domínio. Fatos da escrita Insights. O papel de Miguel nos últimos dias é um sinal de esperança e uma advertência. Esperança, porque sabemos que mesmo na maior angústia, haverá uma defesa celestial em ação. Advertência, porque a intensificação da fúria de Satanás na terra, após sua expulsão. Apocalipse 12:12, significa que a guerra espiritual se tornará ainda mais acirrada. Miguel é o general que assegura que mesmo no final,
A soberania de Deus e a segurança de seu povo estarão garantidas contra as artimanhas do inimigo. Conclusão final do vídeo. Uau, que jornada incrível e reveladora, não é mesmo? Nós mergulhamos nas Escrituras e desvendamos a figura do arcanjo Miguel, o anjo guerreiro, e a razão surpreendente de sua criação. Vimos que Miguel não é apenas um anjo poderoso, mas o campeão celestial, cujo próprio nome, quem é como Deus, é um grito de guerra eterno, uma resposta direta e fulminante à arrogância de Lúcifer, que queria ser como o Altíssimo. Ele é o defensor da soberania inquestionável de Deus, o líder nas batalhas celestiais e o protetor designado do povo de Israel. Compreender o propósito de Miguel nos lembra da realidade da guerra espiritual, da soberania absoluta de Deus e da nossa própria autoridade em Cristo. Ele é um lembrete vivo de que, no final das contas, não há poder que se compare ao nosso Deus, e que a vitória final pertence a Ele. Qual parte da história e do propósito de Miguel mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa profunda sobre os mistérios da Palavra de Deus. Se este vídeo te abençoou e te trouxe novas revelações, dê seu like e compartilhe com todos que precisam conhecer mais sobre a verdade por trás da figura do arcanjo Miguel. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé e transformar sua compreensão da Palavra de Deus. Quer apoiar o Fatos da Escrita e nos ajudar a continuar desvendando as verdades da Escritura e impactando mais vidas? Sua contribuição é muito valiosa para que possamos seguir com este trabalho. Faça um Pix de qualquer valor e invista no nosso ministério. Chave Pix: 102 bilhões e 769 milhões e 301 mil e 978. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Que Deus abençoe ricamente sua vida, transbordando-a de paz, sabedoria e todo discernimento para reconhecer e seguir seus sinais. Que você seja sempre capacitado a discernir a sua voz e a caminhar em seus propósitos, colhendo os frutos de uma vida plena e abundante nele. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as profundezas da Palavra de Deus e descobrindo verdades que impactam nossa vida. Que a presença do Altíssimo seja sua constante companheira